alimentava a crença dele que aquilo ia curar ele. E o cara saía de lá 2, 3 dias depois curado. E é muito louco. Só que assim, a gente não trabalha, eu tô falando de cura porque é daquela época, tá? A gente não trabalha com cura. Cura no... Aí, dicas, né, que eu até brinco. Terapeuta que falar que cura alguém, pode parar. Sai do cara, foge, porque tá falando merda. Tá querendo só pegar seu dinheirinho. Mas voltando. Então, veio dessa ideia. E aí, o que acontece? O deus do sono chama Empinos. E aí, o cara sono, vamos juntar um nome bonito, né, ter o deus do sono, pá. Só que ele descobriu que o estado de sonambulismo, o sonambulismo também é por causa do sono, por isso que vem esse nome, que ele dava, na verdade, é ao contrário do sono. Quando você está no transe hipnótico, você está pelo menos 400 vezes mais focado naquilo. E assim, é muito impressionante. Então, a hipnose é foco e atenção. Então, se você foca, porque eu estou falando, funciona. 100% das pessoas que têm todas as faculdades mentais entram num transe hipnótico. Funciona com 100% das pessoas, tá? Basta a pessoa se permitir. E aí, outra coisa. Toda hipnose é uma auto-hipnose. Você só entra num transe hipnótico se você quer. Então, quando você está lá se sugestionando pelo filme, foi você que sentou lá e quis assistir o filme. Entendeu? Até então, se você tá vendo um filme que você não quer ver para agradar o outro, você, puta, que bosta, né? Tipo, Verdade. você fica lá e não gera nada em você. É muito louco isso. E a gente que tem filho pequeno, né, Grazi? Você vê as crianças, elas, meu, é mundo lúdico total, é todo momento num transe hipnótico. E para elas tá tudo bem. Pergunta. Sim. Já que ninguém pergunta, eu pergunto. Você falou das Mesmo? crianças. E aí, não sei se faz sentido isso, mas, por exemplo, de fato a criança, ela pede para assistir repetidas vezes né, aquela cena. Em dado momento eu fui ler sobre isso, e aí eu, não sei se faz sentido com a hipnose, mas assim, eu li dizendo que quando a criança pede para assistir novamente aquela cena, é porque ela se sente segura de saber já o que vai acontecer. E isso faz sentido? Tem ligação com a hipnose? Faz, na verdade, não é nem com a hipnose, é com a mente. O que acontece? É a mesma coisa da gente se expor na coisa nova. A criança, ela tem medo de se expor a uma coisa nova e ela se expõe, mas só que assim, ela não é que ela tem medo, vamos supor assim, ela tem, mas não tem. Ela é melhor do que a gente para se expor a novas atividades, para novas experiências. Depende muito como a gente trabalha isso, os pais, as autoridades estão ao redor. A gente brinca que a mãe é a primeira hipnoterapeuta do mundo. A primeira moça que faz hipnose na criança é a mãe. Ali na amamentação, ali no colinho. E isso para a criança é fenomenal. O fator crítico, que é o que limita você. Porque assim, você pega quem tem filho, criança vê as coisas, ela quer. Ela quer tudo. Para ela tudo é legal. Quero. Nem que seja para ela brincar com a caixa, mas ela queria o brinquedo. Você pagou 100 conto, ela brinca com a caixa, com os carrinhos dentro. Beleza. Tá normal. Mas aí o que acontece? Quando ela tem um negócio, a gente tem um negócio na nossa mente que chama fator crítico. É como se fosse um antivírus. Ele fica entre o consciente e o subconsciente. Então, até os seus 7 anos, 8 anos, está sendo formado. Não tem isso. Então, toda informação que vem passa direto. Por isso que criança, eu falo muito para quem é pai, para quem é mãe, toma cuidado com o que você fala para o seu filho. Eu tratei já de casos de cliente que o cara, quando pequeno, era apelidado de tufão. Porque ele chegava, ele era agitado, então ele chegava, queria fazer as coisas, não sei o quê. Ele tem ansiedade hoje e segundo ele tem déficit de atenção, aí já entra em outro conceito. Mas ele é muito agitado. Eu fiz a terapia com ele, veio vários momentos nesse, ele diminuiu pra caramba, parou com os remédios, assim, eu não falo para parar com remédio, ele procurou o médico dele foi fazendo desmame, porque outra coisa, a única pessoa que pode parar com remédio é médico, tá? Terapeuta, se falar para parar com remédio, também foge, que é roubada. Então, assim, a gente recomenda que veja com o médico e para você até entender sua melhora, porque se você está tomando remédio, você está dopado. Você está sob efeito do remédio sempre. Então, você não consegue fazer uma métrica ali, pô, agora eu tô melhor, eu consigo me controlar, não consigo me controlar. E é por quê? Porque quando ele era criança, todo mundo chamava ele de tufão. Então, o que a gente fala para uma criança vai se tornando realidade para ela. Ela toma como verdade, né? Toma como verdade. Se minha mãe tá falando, eu sou.
E aí pronto, e ela começa a replicar, e aí as outras pessoas, por que que você é assim? Minha mãe falou que eu sou muito agitado, pronto. E aí vai indo. A criança ela já repete o padrão desde então e traz isso para a vida adulta. Isso, a criança ela é muito exemplo, né? Então é o que a gente fala, né? Que palavra ensina e exemplo arrasta. Então você pode reparar, geralmente a criança ela começa a fazer o que você faz. Então, que nem um exemplo, sua filha começa a roer a unha. Aí você fala, não pode roer a unha, mas aí você se pega roendo unha. Cara, como é que você vai falar para ela, não faz, e vai com a mão na boca? Toda hora que ela te olha, você tá com a mão na boca, porque é natural. É algo que virou um hábito, virou um gatilho, ali tem um gatilho para você fazer isso. Então, algum momento de estresse, algum momento de ansiedade, algum momento assim, você leva a mão na boca para descontar na unha. E aí, o que acontece? Você começa a fazer isso sem se dar conta. Quando você percebe, você já está comendo os dedos e já está doendo. Aí você, opa, tem algo de errado. Mas você não para, a não ser que você saia daquele ciclo, tá? E aí, sobre hipnose. Então, por que que eu falo que tudo é hipnose? Deixou se está te sugestionando, gerando algum tipo de emoção, encare isso como uma hipnose. O mais legal é que isso é natural na sua mente, então você pode usar isso a seu favor. Você sabendo disso, você já começa a procurar coisas que não façam mal. Dicas para todos, tá? Eu uso isso muito nos meus clientes. O cara, não sei o que, tô ansioso, tô estressado, tô isso, tô aquilo. Eu falo, entra na sua rede social agora aí e vê quem que você segue. Você segue gente, porque a gente tem um negócio, nossa mente tem uma regra que é muito boa, que é o que você foca, sua mente expande, tá? Anota isso Isso aí, é muito pessoal. forte. O que Isso é você muito forte. foca, o que você foca expande. Isso. Isso é Isso top. isso é muito visto para a mãe grávida. A mulher ficou grávida, ela começa a ver todas grávidas ao redor dela, ela começa a ver loja de bebê, e aonde ela passava todo dia, ela nunca reparou. Homem, a gente usa o exemplo de carro. Quem é casado, tem homem em casa, pergunta para ele, que carro que você quer ter? O cara, puta, o meu sonho era comprar uma Audi. Nossa, eu quero comprar uma Audi. No outro dia parece que até seu vizinho tem, mas sempre estava lá e você nunca reparou. Por quê? A nossa mente, imagina que assim, são trilhões de conexões. E durante o dia você tem milhares de pensamentos, milhares de estímulos. Então, agora que a gente está conversando, provavelmente está tendo vários estímulos, carro passando na rua, passarinho, televisão do vizinho, não sei quem gritando, mas vocês estão focados na minha voz. Agora que eu falei, talvez vocês comecem a reparar ao redor. Só que vocês estão Sim. focados aqui em mim, beleza. E aí o que acontece? A sua mente, ela meio que elimina esse ao redor. E aí o que você faz? Você foca em algo. Então, quando você foca, aqui está focando em mim, está expandindo eu. Agora, se você começar a focar no barulho da vizinha agora, um barulho externo, você vai começar a ouvir muito mais alto, porque a sua mente está focada naquilo, está expandindo aquilo para você. E a mesma coisa na vida. Então, aí, por que que eu falo de rede social? Porque você começa a ter um negócio chamado algoritmo, tá? O algoritmo, ele te marca. Então, vocês na internet são um número, um algoritmo XYZ. Então, você imagina o seguinte, você vai no Google e pesquisa lá, suplemento alimentar, ou chá. Outro dia eu pesquisei um chá que chama desincha, alguma coisa assim, que eu vi um podcast, o cara Desinchar. falando, desinchar, Aí pesquisei. Eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Eu vi um podcast que os caras estavam falando sobre a empresa, eu falei, pô, legal, vou ver esse bagulho. Aí pesquisei, cara, meu feed encheu do desinchar, o Facebook, Google, eu entro no Mercado Livre, aparece coisa de chá, então começa, porque me marcou, como eu estava logado, me marcou. Então, o que aconteceu? Expandiu aquilo para mim. Então, todo lugar que eu olho, parece que eu estou vendo chá, mas é a internet contribuindo. Então, se você começa, um exemplo, política, eu sou do lado A, lado B, porque você tem, hoje em dia está muito assim, você tem que tomar partido de alguma coisa. Eu não me posiciono sobre política, apesar de eu ter meu lado, eu gosto de conversar com as pessoas e eu gosto de ouvir as pessoas falar. Conheço muitas pessoas, são de esquerda, eu gosto de ouvir as pessoas falar, mas eu não me posiciono. Porque eu não quero, para mim não interessa. Tenho minha convicção, vamos embora. Só que se você começa naturalmente a seguir pessoas que falam mal da outra, porque quando você segue o lado A, ele fala mal do lado B. Então, para você, o lado B é uma bosta, vai ser sempre uma merda. E aí, um outro exemplo agora, coronavírus. Você começa a pesquisar matéria sobre coronavírus, não sei o quê, cara, você vai falar, o mundo morreu. Tá acabando, acabou. Vou pular de cabeça. Deixa pra lá, né? Aí, pra que eu tô aqui hoje? Não sei. Vou esperar minha hora chegar, né?
E assim, e aí, a outra coisa que a gente tem, hoje a gente se fala de rede social, mas outra coisa é televisão. Por quê? A ansiedade é muito ligada a isso, tá, pessoal? Imagina, lembra o nosso dispositivo da ansiedade, ela dispara para você se prevenir do pior. Por quê? Para nossa mente entender o que pode de ruim acontecer é como se ela estivesse se preparando. Então, assim, vou para uma entrevista de emprego. Ou até vou te dar um exemplo eu. Vim aqui hoje, eu vou me preparar, vou falar do meu assunto, de tudo que eu sei, todo o meu conhecimento. Mas eu poderia estar assim, não, eu vou lá, vai me gerar uma ansiedade, vai que alguém me pergunta tal coisa, vai que eu falo errado, vai que eu gaguejo. E isso é treinamento. E isso a gente consegue controlar através de treinamento, auto-hipnose, segurança, tudo isso. Mas vamos supor que você vai passar por um processo seletivo novo aí. Vou mudar de emprego, ou fui mandar, agora a pandemia, todo mundo, galera foi mandada embora, vou passar por um processo. Você já começa a focar na pior situação possível, que é o quê? Vai dar errado, vou chegar atrasado, não vou saber me importar. Aí você chega lá na recepção, não sei quem já passou por isso, você chega na recepção, aí começa a vir vim para entrevista de emprego. Aí você começa a somar, você começa a ver, tem 2 vagas, já tem 10 pessoas, então quer dizer que eu tenho tantas chances de entrar. Mas aquele ali está vestido errado, então pode ser que eu tenha mais o perfil da empresa. Você já começa a querer moldar ali para a pior situação possível. E aí você fala, vou chegar lá, vai dar tudo. E aí você já não vai. Você não vai ser você não vai se soltar. Por quê? Somente está te preparando para o pior. Por que que ela faz isso? Para te proteger e para já tentar te prevenir do que pode acontecer. E aí, quando acontece, entra um negócio que eu falo que é a parte racional, que é o nosso mimimi. Ele vai explicar o porquê. E aí eu vou dar um exemplo muito bom. Antes de eu começar na parte de desenvolvimento pessoal, hipnose e tudo, eu sempre fui vendedor, além de outros trabalhos que eu já tive na minha vida, né? Depois eu conto minha história um dia. Pensa o seguinte, aí eu fui numa startup, nunca tinha ido. E eu tinha um preconceito porque todo mundo fala mal de startup. Quem? As empresas que eu trabalhei. Então, eu trabalhei na Positiva Informática, trabalhei em um monte de empresa grandes. E eles odeiam startup, porque a startup vem, come o mercado e acabou. E aí eu fui fazer entrevista numa startup. Pegada de startup, não sei quem conhece, aí se alguém conhece, é leitura, é desenvolvimento. O cara quer saber se você está agregando para a empresa. Ele não está pensando no salário. Ali você ganha para agregar a empresa. Se você vai muito bem, o cara vai. Você ganha por produtividade. Ele não quer saber se você vai chegar às 8, sair às 18. Ele quer saber se você vai entregar o seu serviço. E aí a primeira pergunta do cara, o cara virou pra gente assim, né? Vaga para vendedor na startup. Pessoal, que livro que vocês já leram sobre vendas? Todo mundo, né? Eu li, aí teve um engraçadão, né? Porque eu já tava, né? Essa porra de startup, já nem queria estar ali, mas eu tava, né? Tava precisando. Aí teve um engraçadão, li o livro tal de vendas. Aí o cara, tá, esse não é de vendas. Qual outro você já leu? Li o livro tal, tá? Quem que é o autor? Do que fala? E o cara começou a falar. Aí o cara começou a gaguejar. Ele falou, tá, legal, você pode até ter lido, ouvido falar, mas você não prestou atenção no livro. Aí o cara falou, aqui a gente funciona assim, ó. Quem, para trabalhar aqui, você lê a Bíblia de venda. Para trabalhar... E o cara começou a jogar. E eu saí de lá, eu olhei e falei, ainda brinquei com os outros caras. O cara quer contratar um cara igual a ele. Ele não quer contratar uma pessoa. Por quê? Minha parte racional estava me dando uma explicação, lógica e aceitável para eu me sentir bem. Só que, na verdade, eu que estava errado. O cara estava certo. Hoje eu entendo. Eu estava no lugar errado, na hora errada, no momento errado. Hoje, se eu for lá, eu vou bem. Mas naquele momento eu não iria. Então, é muito isso. Então, a ansiedade, ela te faz isso. E aí a gente tem 2 tipos de ansiedade, pessoal. Tem essa que é natural, que nasceu com a gente, que é legal. Ela te prepara, te previne, ela te mantém vivo, maravilha. Só que o problema é que a gente tem uma outra ansiedade. Quando essa ansiedade passa do limite, ela vira algo patológico. E ela começa a te travar, ela começa a te bloquear e ela começa a te ferrar, literalmente. E nessa ansiedade que a hipnose ajuda. E aí eu não estou falando nem de processo terapêutico, que o processo terapêutico a gente consegue ressignificar um momento que você aprendeu aquela emoção ruim que te dá o gatilho para te causar essa ansiedade. Eu estou falando aqui de você trabalhar por conta e entender o gatilho. A hipnose, a auto-hipnose, ela pode te focar mais no seu processo. Então, como é que você faz? Primeiro assim, o que pode te gerar ansiedade? O legal é você identificar, mas geralmente é quando você começa a procrastinar.
Então aí você fica pensando, puta, eu tinha que fazer isso, eu tinha que fazer isso, eu tinha que fazer isso, aí você não faz nada e aí você pensa, puta, eu não fiz aquilo, eu não vou conseguir fazer aquele outro, vai dar errado lá na frente. E aí você começa a trabalhar com uma realidade que não existe, porque não existe. A gente tem mania do quê? O ser humano, isso, tá? Ou vive no passado ou vive no futuro. No presente, não é mais presente. A neurociência, ela explica que quando você faz alguma coisa, a sua mente já fez aquilo há 3 segundos antes. Então, conclusão, o seu presente já virou um passado. E aí é o quê? Você tem que focar no que você está no controle. Viver no presente, fazer tudo que é possível você fazer, que você tem que fazer, e o resto você fala, meu, não depende de mim. Então, não tem por que gerar ansiedade. Então, um exemplo, processo seletivo novamente. Eu tinha que ir muito preparado, eu tinha que ser um cara leitor de livro, eu tinha que ser um cara preparado para aquela vaga, entender o que a empresa estava buscando, eu tinha que fazer esse trabalho. Eu não, sentei a bunda lá e fui, eu sou foda. Nunca fiz um curso de venda na minha vida, nunca precisei, sempre bati minhas metas. Sentei a bunda lá, o cara me mostrou outro mundo que eu não conhecia. Eu falei, então tá bom. E aí, Uma, né? posso Oi, te interromper? lógico. E aí, por isso que o autoconhecimento é muito importante, né? Por que eu coloquei o nome dessas aulas de O Poder é Ser Você? Justamente por isso, porque quando você mergulha para dentro de você mesmo, é um autoconhecimento tão profundo e você entende o poder que é ser esses cromossomos, esse DNA todo que está aí em você. E que Sim. isso é libertador. E aí eu trouxe uma, inclusive, para falar sobre isso, porque eu mergulhei no autoconhecimento e agora entendo um pouco do que você está falando sobre hipnose e entendo que muitas ferramentas utilizadas trazem um pouco, então, claro que não na profundidade, mas da hipnose, e que me acabou com a minha ansiedade. Aquelas crises de ansiedade eu nunca mais tive. Nunca mais senti o que é, sabe? Ficar, ai meu Deus, e agora? O que eu sinto, é claro, eu já sei, por exemplo, meu estômago não tá legal. Não tem nada no meu estômago. Entende? É a Você já ansiedade mudou o por. seu olhar. Exatamente. Hoje eu consigo olhar de uma forma diferente. Hoje eu entendo, eu já busco na mesma hora. Eu falo, caramba, o que eu tô pensando muito lá na frente? Ah, eu tô pensando nisso. Então, é aquilo. Aí eu já começo a trabalhar minha mente de uma forma diferente, como você acabou de dizer, mas eu penso em trazer ela para o momento presente para aliviar essa questão da ansiedade. E é automático, como quando eu tenho essa consciência de fato, tudo some, tudo elimina. Sim. O autoconhecimento, estar se conhecendo sempre, o que é legal? Porque você conhece o seu potencial, o que você tem de verdade mesmo, que é o que você está trazendo, que eu acho legal pra caramba. Porque hoje até, voltando à rede social, a gente vive muito o palco dos outros. Então o cara, ele chega a ter aquele palco bonito porque ele viveu a verdade dele durante muito tempo, antes de ter aquele palco bonito. E a gente fica se limitando só ao palco bonito do cara. A vida do cara às vezes é uma bosta, relacionamento, tudo. Mas o cara tá lá vendendo um cursinho dele, lá montando uma estrutura bonita para você ver na frente. Atrás é um monte de fio descascado. Mas tá tudo bem, ele vive o dele e ninguém tem nada a ver com isso. Então, quando você identifica o seu mesmo, a sua essência ali, o que é, para que você veio aqui pro mundão, que agora eu tô brincando, eu começo meus posts e meus vídeos, falo humanos, porque, né, a gente tem vários tipos, então, não, né, cada um é um, não tenho como falar, não, cada um é um, a gente só é humano, o resto. E quando a gente entende para que a gente veio, o autoconhecimento vai te trazer as suas limitações. E até ali você vai, dali para frente você tem que ter mais conhecimento. Você pode ter mentoria, leitura de livro. Livro abre muito, é barato e abre muito. É uma certa mentoria, dependendo do que você está buscando, leia livros, é bom. Comecei a ler com 36 anos, tá, pessoal? Antes disso eu nunca tinha lido na minha vida. Só nem para escola, nem nada, é outra história, mas vamos lá. Mas aí autoconhecimento é isso, você tem que buscar o seu... saber suas limitações através dele, descobrir, e aí você busca novos para você ir subindo, subindo, subindo. E as Isso é suas legal pra caramba. fortalezas, né, Má? Porque Também, é a sua essência, do que você é bom. exatamente, porque eu acredito assim,
A ansiedade, inclusive, traz muito isso, que é a questão de focar só, e aí volta no que você falou, tudo que você foca expande, que é focar só no copo meio vazio, né? Então eu foco só no que eu não tenho, o que não é bom em mim. Ah, mas e o que eu tenho de bom? O Sim. autoconhecimento de verdade me trouxe muito isso, porque eu estava focada só no que eu não era boa, caramba. E assim, por fora nem parecia isso. Todo mundo que conversa comigo, imagina, Gra, você sempre foi tão decidida. Não que eu não fosse, eu realmente sempre fui muito decidida. Mas eu focava tanto em o que era ruim em mim, que eu me minimizava, que eu, sabe? Então, caramba, o outro merece mais do que eu. Uhum. E hoje é completamente diferente. Eu sei exatamente quais são as minhas fortalezas e trabalho o que não é tão positivo, digamos assim, em mim. Legal. O que acontece muito, por isso que a televisão, a mídia, você pega jornal, é só desgraça. Você pega a matéria, é só desgraça. Por quê? Porque a gente tem mania, a nossa mente aprende a focar na coisa ruim, para tentar proteger a gente, para tentar entender o que está acontecendo de ruim e já te prevenir daquele momento. Então é só um dispositivo que está lá instalado que esqueceram de atualizar em algum momento aí da atualização do software. Eu Aí tem queria... uma outra. Pode Pode falar. falar. Não, vai. Não, aí tem uma outra coisa, que nem a mudança de olhar que eu te falei. A gente é muito bom assim, vou mudar o olhar, vou começar a pensar positivo. Isso gasta energia. Sua mente não quer que você faça isso, tá? Só que para você mudar o olhar também tem um ponto muito importante. Você tem que ter repertório para isso. Então eu dou muito exemplo leitura de livro. Às vezes você já pegou um livro, você começa a ler, mas o livro é chato. Não faz sentido nenhum. Mas como você pegou, você fala, não, preciso terminar, porque eu vi o blogueiro falando que se você não termina as coisas é errado, então vou terminar o livro, e isso vai me gerar uma sensação boa. Cara, fecha o livro, porque não é um momento para você ler ele. Depois, quando você estiver no momento certo, você vai olhar para a capa daquele livro e automaticamente sua mente vai virar para você falar, bicho, pega que agora é o momento. E aí você começa a ler, você começa a ter insight, e aquilo vai te dando mais repertório. E aí você começa a ter uma mudança de olhar diferente. Se tratando de uma outra coisa que eu gosto muito de falar, você não é quem os outros falam para você, quem te falaram a sua vida toda. Você não é nada disso. A gente nasce em um papelzinho em branco e a gente ganha uma religião, a gente ganha um monte de rótulo impostos pelo nós. Eu brinco que são os grandes P's da vida, que são os pais, são os professores, os parentes, os pastores e padres. Então, esse povo que é uma autoridade para aquela criança começa a impor em você rótulo. Ah, você tem que ser assim, você tem que ser aquilo. Eu gosto muito de criatividade porque criatividade bate muito de frente. Assim, um exemplo. Quem aqui se acha criativo? Quem fala, eu sou criativo. Eu não sou. Ninguém se acha, né? Pensa o seguinte, todo mundo é criativo. A sua criatividade está aí dentro. Mas você foi bloqueado em algum momento da sua vida. Quem tem criança em casa, pega uma criança e dá uma caixa de papelão para ela. Aquela caixa de papelão, eu vejo minhas filhas direto eu coloco no feed lá, minha filha mais nova, eu falo que ela, tipo, ela vive em Nárnia. Quando ela pega o celular, ela fica plantando bananeira, porque ela gosta de ver o celular de ponta cabeça. Ela brinca com a caixa, ela fica brincando horas. Hoje ela acabou a aula dela, pus o maiô nela, ela ficou no banheiro, ficou 1h30 no banheiro brincando com as bonequinhas, no balde com água, não sei o quê. E tá tudo bem. E aí vem um adulto e fala para ela que aquela caixa não é assim que se brinca. Aí ela entra no colégio e aí o professor fala para ela que não tem meio certo, ou é aquilo ou não é, tem a apostila. E aí o mundo começa a fazer isso com você, e a gente passou por isso. A gente da nossa idade aqui, então você imagina que você nasceu, aí sua mãe e seu pai falaram que você tinha que torcer pro Corinthians, um exemplo, que eu fiz isso com minhas filhas, tá? Aí de repente você tem que ser tal coisa, menina tem que usar rosa, homem tem que usar azul, menina brinca de boneca, homem, e aí vai te limitando. Aí você pega o controle da TV para brincar, seu pai e sua mãe falam, não, isso não é brinquedo, deixa aí. E aí você larga. E aí vai indo, vai indo, vai indo. Aí você entra na escola, a escola te traz lá, não tem, a matemática é 1+1. E aí tem muita, né, tem uma coisa que eu gosto de usar, que eu ouvi até do Murilo Gun lá no curso, que é o que? Tem um pedreiro que está construindo uma parede e ele demora 10 dias para construir a parede. E aí você coloca outro pedreiro. Em quanto tempo os dois pedreiros vão terminar essa parede? Pode responder, pessoal, tá tudo bem. Tem um pedreiro, ele faz em 10. 2 Se for termina em 2, 5. aí depende. Eles vão ficar conversando.
Eles vão jogar a conversa fora. Eles podem terminar em 15. Aí tem um outro lado. Você está não sei o que, vamos supor que você vai lá no cinema, aí você compra um balde de pipoca. E aí você termina aquele balde de pipoca em meia hora. E aí senta o seu amigo do seu lado. Em quanto tempo os dois terminam esse balde de pipoca? Já não vou mais nem responder. Então, provavelmente em 5 minutos. O certo, pela escola, seria 15. 30, dois, fazendo o mesmo trabalho, adivinha. Só que aí começa uma competição. Você quer comer mais do que ele também quer comer. Então, você, em vez de pegar um por vez, você pega a mão, enfia na boca, e sem se dar conta, porque rola uma competiçãozinha ali, e aí você acaba em menos tempo. Então, não tem o certo e errado, assim. A gente tem que deixar essa criatividade rolar. Lógico, no colégio é bom, ensina, educa, tudo. Mas ele te limita, ele te coloca num padrão, porque as escolas foram feitas na Revolução Industrial. Ela te ensina a sair dali, ir para um ensino técnico ou uma faculdade, sair de lá com uma profissão, ir para um mercado de trabalho que já está feito, trabalhar naquela profissão e acabou. O que a gente está fazendo, hipnoterapia, autoconhecimento, Grazi Coach, ela trabalha também, mas também está nesse processo de transição de carreira, isso é totalmente, o mercado, ninguém te preparou para isso. Escola nenhuma te preparou para isso. Hoje tem uns conceitos, escolas novas, tudo. Mas é muito isso. E aí a gente foi limitado assim. Essa foi a nossa infância. E aí quando você sai lá com 17 anos do seu ensino médio, com 19, tanto faz, você tem que escolher uma profissão pro resto da sua vida. E aí você entra numa metalúrgica, nós que é do ABC ali, a gente sabe, o cara entra na metalúrgica com 18 e o cara quer ficar até se aposentar. Ele se aposenta com 60 anos, sem motivo para sair de lá. E ele quer voltar a trabalhar aposentado, porque se ele ficar em casa, ele morre. Ele tem uma depressão, ele não sabe o que fazer da vida, porque ele foi limitado a fazer aquilo. Isso é uma hipnose, isso foi sugestões que a gente foi ganhando ao decorrer da nossa vida. E aquilo se tornou uma realidade pra gente, se tornou uma verdade. E a gente segue aquele padrão. Então, por isso que eu falo, você não é o que os outros falam pra você, e na grande maioria das vezes você não é nem o que você pensa de você. Você é muito mais, você vai se descobrindo todo dia, você vai se potencializando, e o nosso corpo é muito bom para isso. E eu queria complementar essa sua frase, que eu Por acredito favor. muito, que na verdade, assim, você não é o que as pessoas dizem que você não é o que você diz que você é simplesmente os resultados que você entrega. É essa forma que eu acredito. Então, por isso que eu falo em todas as minhas sessões, e falei, eu acredito que na primeira aula, primeiro você precisa acordar para a vida. Então, acordar para quê? Acordar para você. Quem é você? Né? Quais são os seus sonhos? Então, acordar primeiro para você. Segundo ponto, decidir. Decidir para onde você vai, o que você vai fazer. E aí, o que vai ficar para nossa próxima aula, inclusive, é começar a agir. Porque, de verdade, saber o que precisa ser feito. Por exemplo, vou dar um exemplo muito claro. Muitas pessoas falando para mim, Gra, quero muito assistir sua aula. Bacana. Meu, vem, entra lá. É simples, é de graça. Aí eu te pergunto, elas estão aqui? Não, porque querer estar, querer fazer, não te leva a lugar nenhum. Então, a ação é muito mais importante do que simplesmente querer estar. Então, por isso que eu digo, você não é realmente, não é o que você diz, não é o que os outros dizem, você é o seu resultado. E para ter o resultado, para ser realmente essa pessoa aqui, você precisa agir. Agir em busca do que de fato você quer. E para isso, o autoconhecimento é libertador. É aí onde você se encontra e vai saber aonde você quer chegar. Simples assim. A hipnoterapia, eu falo, de todos os processos que eu conheço, é o que mais te joga de frente com isso. Por quê? Imagina que eu vou ressignificar um momento quando você tinha 2 anos de idade. Um momento quando você tinha 5 anos de idade, que é seu pai brigando com você, sua mãe te negando um colo. Que para uma criança de 2 anos a mãe negar um colo é uma puta rejeição. É como se a minha mãe não me ama por um breve momento. E aquilo virou verdade. Porque gerou uma emoção. Gerou a emoção, o subconsciente aceita como verdade. Uma das coisas que a gente trabalha muito com mudança, quando você quer fazer uma mudança efetiva, está passando pelo processo com a Grazi, você quer que aquilo se internalize em você, se torne sua realidade, traga emoção. Tudo que você for falar, fala com emoção. Deixa o negócio vir.
Tem uma brincadeira do elástico, não sei se já viram, põe um elástico no punho e toda vez que alguém fala alguma coisa para você que faz sentido, você puxa ele e solta, para doer mesmo. E aquilo vai tirar uma emoção, vai tirar uma dor, e aquilo lá vai internalizar aquela fala. Então, toda vez você vai lembrar daquilo, porque a dor causou aquilo. E geralmente, quando a gente muda né, aceita as sugestões e muda por dois motivos. O primeiro é geração de novos hábitos, mudança de constância. Então, você faz. Primeiro, você pode mudar de forma natural fazendo o quê? Várias vezes a mesma coisa. Então, repete várias vezes a mesma coisa, aquilo vai internalizar. E o outro é um forte impacto emocional. Gerou emoção, você lembra. Gerou emoção, internaliza. Bom ou ruim. O problema é que a ruim vem muito mais fácil. A ruim passa que é muito mais fácil. Então, é isso. Oi. Você vai falar alguma coisa? Não, pode falar. Não, é que assim, eu tô gravando para depois a gente pegar esse conteúdo aí, show. E, na verdade, o que eu queria saber, se alguém tem alguma pergunta para fazer, algum tabu que tem aí e quer saber sobre a questão da auto-hipnose, enfim, sobre a questão da ansiedade, para que a gente possa ir para o próximo nível e conseguir finalizar hoje, e aí eu vou parar de gravar, porque daí só vai ter acesso ao que o Mar vai trazer quem ficou aqui, quem está aqui com a gente. Vocês têm alguma pergunta? Eu queria saber se a hipnose, em relação ao tratamento, né, com a hipnose em relação à ansiedade, também pode ser feito em crianças. Sim. A hipnoterapia você pode tratar, tem especialistas que tratam criança diretamente, porque uma forma diferente, tá? Eu não trato crianças, porque eu não sou especialista e eu acho que eu até conseguiria, eu sei as técnicas, mas como eu não sou especialista, eu prefiro não fazer, porque criança é muito complicado. Mas tem a partir dos 3 anos. 3 anos de idade você já consegue. Porque o que acontece, a criança, você trabalha ela no lúdico, você não faz, que nem... Depois eu vou falar um negócio aqui, ver se a Grazi topa. Quando a gente trabalha com adolescentes ali a partir dos 7 anos para cima... Adolescente a partir dos 7 anos? Filha, você não tem pelo noção. amor de Deus. Não fala isso. Você tá maluco, Marcelo? Mas vamos lá. 7 anos é um bebê? É uma criança? Ele já consegue seguir. Então vamos tratar, vamos evoluir um pouco mais. Do 7 eu sei que já funciona desse modo. Mas o mínimo que eu peguei foi com 13 anos, porque ele já começa a seguir as sugestões. Então imagina você virar para uma criança de 4 anos e falar para ela, fique de olho fechado agora. Respira. Esquece, dá 2 minutos não faz sentido nenhum na vida dela. Vai ficar assim, ó. Pra quê, tio? Então, assim, com 13 anos a gente já consegue fazer. Mas aí a gente faz outras técnicas que tipo, não sei se já viram na internet, aquelas brincadeiras de colar a mão, esquecer nome. A gente faz isso com adolescentes de 13 aos 18 anos, porque é engraçado. E aí ele fala, nossa, que legal, vamos fazer a terapia. Então, é uma forma de você conseguir. Eu queria fazer um negócio, não sei se a Grazi quer. Tem 2 coisas. Aí o horário já foi. Não, estamos dentro ainda. Falta 4 minutos. Tem 4 minutos. Tá. Mentira. Porque assim... A gente tem que ver com o pessoal. Se as pessoas querem, a gente vai. Mas eu vou só parar de gravar, então. Peraí. Deixa eu só... Todo mundo dá um sorriso. Só eu parar aqui.